Bom dia a todos. Sou a doutora Ana Karenina, sou infectologista da Promédica e do Hospital Jorge Valente. Também sou infectologista e coordenadora da CCH do Hospital Ana Nery. Vim aqui agradecer a Petro Bahia e a Medicina Preventiva da Promédica pelo convite de participar da Semana da CIPA de vocês. Fui agraciada com o tema falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis e quando eu recebi o convite, através do Dr. Vigberto, eu fiquei pensando o que eu ia falar para vocês, né? O que de importante sobre DST a gente ia ter que conversar, e o que eu observei, na verdade, é que é importante salientar para todo mundo que essas infecções continuam a ocorrer com uma frequência muito maior do que a gente imaginava. E quando eu recebi a mensagem sobre o tema que eu teria que apresentar, eu fiquei pensando e criei o tema dessa aula, DSTs, a emergência das doenças esquecidas, porque existem muitas doenças que as pessoas deixaram de se lembrar que elas existem e que elas são importantes, estão acontecendo com uma frequência muito maior do que a gente imaginava, principalmente entre todas elas, o que a gente observou nos últimos anos é o aumento da incidência dos casos de sífilis, tanto sífilis adquirida quanto sífilis na gestante e sífilis congênita. Então, eu vou começar a falar para vocês sobre as DSTs, vou me ater muito sobre a incidência desses casos, tanto no mundo quanto aqui no Brasil, para você ver que elas ocorrem. E olha que a gente tem um índice de subnotificação de todas as doenças no geral, e a gente vê que mesmo subnotificadas, essas doenças têm aumentado nos últimos anos. Então, esse aqui é um cartaz das últimas campanhas do Ministério da Saúde sobre a prevenção dessas DSTs. Então, a gente tem aqui para vocês olharem sobre estimulando o uso de preservativos, de uso de camisinha, para uma campanha de prevenção sobre HPV, sobre sífilis e herpes genital. Isso a gente costuma ver muitas essas campanhas durante o carnaval, né? Então, distribuição gratuita de preservativos, mas que essas campanhas têm que durar o ano inteiro. Então, todo ano, do 1º de janeiro a 31 de dezembro, de forma contínua. Então, em relação às DSTs, o que a gente conhece hoje é que existem mais de 30 patógenos que são transmitidos durante o ato sexual. E esses patógenos são capazes de causar infecções sexualmente transmissíveis. Dentre esses patógenos, nós temos as bactérias, os vírus e os protozoários. Dentre as bactérias, os principais exemplos que a gente tem é a Neisseria gonorreia, né, que causa gonorreia, a Chlamydia trachomatis, que causa infecção por clamídia. Essas duas bactérias causam corrimentos vaginais. Treponema pálido, que é o agente etiológico da sífilis. Em relação aos vírus, a gente tem o HIV, os herpes simples tipo 2, que causa o herpes genital, o HPV, o papilomavírus humano, que causa as verrugas genitais, né, o condiloma acuminado, e o vírus da hepatite B. Em relação aos protozoários, o principal representante dessa classe, que também causa corrimentos vaginais e uretrais, é a Trichomonas vaginalis. Então, a gente vai passar agora a falar sobre a emergência dessas doenças, né? Sobre a epidemiologia mundial. Isso aqui, próximo slide, são dados da Organização Mundial de Saúde, são dados de 2016, onde a gente tem a incidência de clamídia, gonorreia, tricomonas, são causas de corrimentos e uretrites, e da sífilis. Então, a gente tem em torno, anualmente, isso aqui são dados de 2016, 376 milhões de novos casos dessas doenças no mundo. Então, a gente vê aqui em roxinho, nas Américas, cerca de 75 milhões de casos por ano. Na África, principalmente subsaariana, 86 milhões aqui na norte da África, parte do Saara, região subsaariana e Oriente Médio, cerca de 34 milhões. Europa, 23 milhões de casos. Na Índia, 51 milhões. China e Oceania, em torno de 108 milhões, aqui no Sudeste Asiático. E aí, falando sobre cada patógeno desse, em relação às infecções por clamídia, aqui em branco, sexo feminino, em lilás, sexo masculino. Aqui nas Américas, 7% dessas infecções são causadas por clamídia, dessas infecções sexualmente transmissíveis. A gente vê isso aqui em mulheres. A gente vê que essas infecções são muito mais frequentes em mulheres que em homens, por conta de ser um dos principais agentes etiológicos do corrimento vaginal. Se a gente pegar, a gente tem anualmente cerca de 17, quase 18 milhões de casos dessas infecções nas Américas. Então, a gente vê uma
uma incidência muito grande dessas infecções. Em relação à gonorreia, é uma infecção um pouco menos frequente, mas aqui nas Américas a frequência é similar entre homens e mulheres, mas a gente tem em torno de 2 milhões, quase 2 milhões e 400 mil casos de gonorreia notificados anualmente. Isso aqui são os dados de 2016, só relembrando. Vale ressaltar que são doenças com subnotificação. A gente vê que na África a gente tem cerca de 4 milhões e meio de casos notificados de gonorreia. Em relação às tricomoníases, também muito parecido com a infecção por clamídia, muito mais frequente no sexo feminino que no sexo masculino, isso em todos os continentes, a gente vê a incidência aumenta, mais frequente no sexo feminino, a gente tem cerca de 20 milhões de casos de clamídias nas Américas notificados anualmente, sendo que tem países que essas infecções não são de notificação compulsória, então você tem caso de subnotificação dessas infecções. Em relação à sífilis, a incidência é semelhante entre homens e mulheres. A gente tem notificação de mais de 2 milhões de casos de sífilis aqui nas Américas, né? Na região das Américas. E como é que essas infecções se comportam aqui no Brasil? Então, a gente vai ver os dados nacionais, especificamente basicamente de sífilis, HIV, hepatites virais, é o que a gente vai dar uma olhada agora. Em relação à sífilis, a gente tem uma importância muito grande da sífilis na gestação, por conta da transmissão congênita. Então, aqui a gente tem dados de 2010 até 2018. O Ministério da Saúde ainda não disponibilizou os dados de 2019. Então, em relação à sífilis adquirida, sífilis em gestante, sífilis congênita, a gente vê, com o passar dos anos, um aumento da incidência desses casos de sífilis, tanto sífilis adquirida, sífilis na gestação e sífilis congênita. Aqui a gente vê em azul sífilis na gestante, em laranja sífilis congênita, a gente vê que em todas as regiões do Brasil, a gente vê um aumento no número de casos, tanto de sífilis adquirida quanto de sífilis na gestação, principalmente na região sudeste e sul e centro-oeste. Então, essas 3 regiões são as regiões com maior incidência de sífilis na gestação e sífilis adquirida. Em relação à sífilis congênita, quando a gente pega aqui em azul sífilis na gestante, em laranja sífilis congênita, isso aqui por unidade da federação, a gente vê aqui o estado da Bahia, com um dado de cerca de 20 casos por cada 1.000 nascidos vivos, de sífilis adquirida na gestante, e sífilis congênita em torno de um pouco menos de 10 casos, né, por cada 1.000 nascidos vivos. Isso tem que ressaltar o impacto dessas infecções no recém-nascido, por conta da incidência de malformações congênitas, que isso leva, quando não leva o recém-nascido a óbito, ou óbito intrauterino, você tem que ver o grau de comprometimento dessas crianças a longo prazo, principalmente se elas têm malformações graves. Então, em relação a capitais, aqui a gente tem Salvador, a gente tem em torno de pouco mais de 30 casos por 1.000 nascidos vivos de sífilis em gestante, e sífilis congênita, um pouco menos de 20 casos por cada 1.000 habitantes. Em relação à sífilis adquirida, essa é sífilis em adultos. Então, a gente vê de 2010 a 2018, a gente vê um aumento na incidência em todas as regiões do Brasil dos casos de sífilis, principalmente na região sul e em vermelho, região sudeste. Então, mas a gente vê região nordeste aqui em verde, a gente também vê uma curvas ascendentes na notificação desses casos de sífilis. Em relação às unidades de federação, então a gente tem a Bahia aqui, a gente tem em torno de azul, estado, né, unidade da federação, a gente tem em torno de 70 casos por 100.000 habitantes, quando chega a Salvador, que é a capital, a gente tem em torno de 150 casos por 1.000 habitantes. Aqui, em relação à faixa etária, o que a gente observa? Que os casos de sífilis, a principal faixa etária, isso no decorrer dos anos, a gente vê um aumento na incidência, mas de qualquer forma a gente vê na faixa etária de 20, que é amarelo, de 20 a 29 anos, e em preto, de 30 a 39 anos, são as faixas etárias de maior incidência dos casos de sífilis. Isso tem relação com a idade sexualmente ativa dessa população.
Em relação à sífilis adquirida e em gestantes, aqui a gente tem azul sexo masculino, sexo feminino e sexo feminino em gestante. A gente vê que a incidência, aqui já nos últimos anos, a gente vê uma incidência muito parecida em sífilis adquirida no sexo masculino, sexo feminino em gestante. A gente vê que uma preocupação maior na detecção desses casos de sífilis durante o pré-natal, em decorrência da prevenção da sífilis congênita, mas a gente vê que é muito parecida a incidência desses casos, principalmente nos últimos anos, uma incidência maior no sexo masculino. Aqui vamos falar agora um pouco sobre o HIV, sobre a AIDS. A gente vê que, aparentemente, nos últimos 10 anos, a gente tem uma diminuição na incidência dos casos de AIDS. A gente vê que as regiões norte, que é em verde, e a região sul são os casos de maior incidência de detecção por cada 100 mil habitantes. E a gente vê que estava em descendência, mas a gente já vê que aqui na região norte já tem um pouquinho de elevação, mas as outras regiões você vê que tem uma leve curva de queda, mas ainda não dá para a gente avaliar se esse dado vai se permanecer. Em relação às unidades da federação, isso aqui em laranja, a taxa de detecção em 2008, em vez de taxa de detecção em 2018, a gente vê que nos estados da região sul e sudeste, onde você vê uma diminuição do número de casos. Mas a gente vê na região norte, estados da região nordeste, o número de casos ou aumentaram ou se mantiveram estáveis. Então, assim, diminuição do número de casos, basicamente, a gente observa em todos os estados da região sudeste, em todos os estados da região sul. Estado no centro-oeste, aparentemente estáveis o número de casos. A gente não observou queda. Em relação à unidade, federação e capital, vamos aqui atrás da Bahia, né? Então, a Bahia, a gente tem em torno de Bahia cinza, a gente tem em torno de pouco menos de 20 casos de detecção por cada 100 mil habitantes, e na cidade de Salvador a gente já tem um número maior, perto de 30 casos por cada 100 mil habitantes. Em relação ao sexo, a gente observa aqui azul, sexo masculino, e amarelo, sexo feminino, que de 2008 a 2019, a gente tinha aqui uma proporção de praticamente 1 para 1,5 entre sexo masculino e feminino, mas que a gente tem observado no decorrer dos anos é que aumentou a incidência no sexo masculino e caiu no sexo feminino. Então, em 2008, que a proporção era de 1,5, a proporção de 1,5 homem para mulher, hoje a gente tem o dobro, ou seja, a gente tem a proporção de 2 homens para uma mulher infectada. Então, a gente observou que esse aumento da infecção no sexo masculino e uma queda no sexo feminino. Em relação à faixa etária, qual é a faixa etária de maior frequência dos pacientes com diagnóstico de HIV? Coincide também muito parecido com a da sífilis, a faixa etária maior predominante é dos 20 a 29 anos e de 30 a 39 anos, que é a faixa etária mais sexualmente ativa da população. Em relação a homens e mulheres, só ilustrando mais, em relação a homens e mulheres em relação à faixa etária, a gente observa que até a faixa dos 15 e 19, até os 10 a 14 anos, somente incidência de transmissão vertical da doença, é muito parecida à distribuição entre os sexos, mas quando começa a vida sexual ativa da população, se observa muito claramente a predominância do sexo masculino, ou seja, a infecção pelo HIV é muito mais frequente nos homens que nas mulheres. Em relação à via de transmissão, né? Em relação à categoria de exposição, a gente vê aqui em azul homens que fazem sexo com homens, em vermelho transmissão heterossexual, em vez de uso de drogas endovenosas. A gente vê que, aparentemente, a heterossexual vai caindo um pouco no decorrer dos anos, e homens que fazem sexo homens uma leve elevação. Então, estão muito parecidos, a gente observa isso mesmo no dia a dia no consultório. Em relação à mortalidade, que a gente observa no final do século passado, na década de 90, com a isoterapia antirretroviral, que a gente observou foi uma diminuição gradativa e muito importante na mortalidade dos pacientes com HIV. Então, o que a gente observa somente nos estados do Sul e Sudeste, uma diminuição expressiva da mortalidade desses pacientes, refletindo um acesso às medicações antirretrovirais, um fácil acesso, uma melhor adesão, as medicações ficaram mais simples, com menos eventos adversos. Então, isso é de suma importância.
Em relação à emergência de hepatite B, já saindo do HIV e vindo para a hepatite B, que a gente observa que as regiões de maior incidência são a região norte e a região sul. Sul aqui em amarelo e norte aqui em roxo. Isso, principalmente a região norte, a gente tem uma predominância interessante, porque lá você tem muita transmissão sexual do vírus B da hepatite, muita hepatite B aguda. Mas a gente vê que, com o decorrer dos anos, tem uma leve tendência à queda na incidência dessas infecções. Então, a gente vê aqui por unidade da federação, Bahia em penúltimo lugar, a gente é um estado, nós somos um estado e uma capital com a incidência pequena de hepatite B, menos de 5 casos por cada 100 mil habitantes. Em relação ao sexo, tem uma leve predominância no sexo masculino em relação ao sexo feminino, e muito semelhante à sífilis e ao HIV, você vê um aumento da incidência a partir da idade de vida sexual mais ativa. Então, a partir dos 20 anos, você vê que gradativamente ao redor dos anos, você vê uma diminuição do número de casos. Em relação à faixa etária e o sexo, você vê que a partir da vida sexual ativa você tem uma predominância maior de hepatite B no sexo masculino em relação ao sexo feminino. Em relação à forma de transmissão, a sexual é a forma de transmissão mais frequente, isso em todos os anos de estudo, de 2009 até 2019, principalmente a sexual, transfusional, uso de drogas, transmissão vertical, e esse aqui em azul mais escuro são os domiciliares. Então, o que acontece? A gente tem muita transmissão domiciliar da hepatite B. Você convive com alguém infectado e você pode, por acidentes não perceptíveis, você se infectar com o vírus. Em relação agora, mudando para hepatite C, apesar de a via sexual não ser a mais importante, os estados com maior incidência de infecção pelo vírus da hepatite C são os estados do Sul e do Sudeste. Então, a gente vê com um leve declínio nos últimos anos. Então, a Bahia, em termos de incidência da hepatite C, não é muito importante, a gente em torno de talvez um pouco menos de 5 casos por cada 100 mil habitantes, muito semelhante ao estado com a capital. A gente vê uma leve predominância do sexo masculino em relação ao sexo feminino na incidência de hepatite C. Em relação à faixa etária e sexo, a gente vê com a vida sexual mais ativa, as faixas etárias mais elevadas, a partir dos 20, 25 anos, 30, você vê uma predominância do sexo masculino, e aqui a faixa etária de maior predominância é a partir dos 40, 44 anos, porque antes você tinha muita transmissão de hepatite C por transfusão de sangue. Então, hoje a gente tem o controle nos bancos de sangue, até o início da década de 90 a gente não tinha esse controle sorológico da hepatite C, então muita gente adquiriu hepatite C através de transfusão de sangue. Então, a gente vê aqui, ó, em relação sexual, hoje em dia uma das mais importantes, vem crescendo, a transfusional diminuindo com o passar dos anos, o uso de drogas se mantendo estável, com leve queda, e outros que não sabem definir como foi sua forma de exposição para a aquisição da infecção. E aí, agora a gente vai falar sobre as síndromes relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis, como elas se apresentam, né? A gente não vai falar muito dessas doenças sistêmicas, como HIV especificamente, mas vamos nos ater às mais frequentes. Então, elas podem se apresentar desde uma forma de uma úlcera anogenital, que são esses os exemplos do linfogranuloma venéreo, que é causado pela Chlamydia trachomatis, nesses tipos sorovários L1, L2, L3, o cancro mole, causado pelo Haemophilus ducreyi, o herpes genital, causado pelo herpes simples tipo 2, a adonovanose, causada pela Klebsiella granulomatis, e a sífilis, causada pelo treponema pálido. Em relação às síndromes de corrimento uretral e vaginal, a gente tem a candidíase vaginal, causada principalmente pela Candida albicans, a infecção por clamídia, pela Chlamydia trachomatis, sorovardo D ao K, a gonorreia, causada pela Neisseria gonorreia, a tricomaníase, causada pelo Trichomonas vaginalis, infecção causada por micoplasma, pelo Mycoplasma genitalo, e a vaginose bacteriana, que pode ser por polimicrobiana por múltiplos agentes, e todas se apresentam na forma de corrimento uretral ou vaginal. E a gente tem a síndrome verrugoanogenital, que é o condiloma acuminado causado pelo HPV, que é o papilomavírus humano. Essas são as principais síndromes relacionadas às infecções sexualmente transmissíveis.
E aqui o exemplo de como são essas doenças, o linfogranuloma venérea, são essas ulcerações, principalmente em região inguinal, desenvolvendo a partir de linfonodos, o cancro mole, que são essas ulcerações genitais, tanto em região vaginal, grandes lábios, como na região peniana, o herpes simples, que são essas lesões vesiculosas, pequenas bolhas extremamente dolorosas que podem aparecer na região vaginal, grandes lábios, região pubiana e no pênis, e adenovanose, são essas relações ulceradas, extensas, somente em região inguinal, períneo e na região peniana. E a gente tem também as infecções verrucosas, né, que é uma infecção pelo HPV, que é muito importante, uma das DSTs mais importantes, e são uma das mais frequentes, e estima-se que praticamente todas as pessoas sexualmente ativas se infectam pelo HPV em algum momento da sua vida. A gente tem mais de 200 tipos de HPV, sendo que 40 infectam mais o trato genitorinário. São os agentes etiológicos das verrugas cutâneas, né, que é essa verruga vulgar, que aparece geralmente nos membros, pés, mãos, e genitais, que é o condiloma acuminado. E do câncer do colo uterino, bem como de outras localizações, como câncer vaginal, vulvar, peniano, anal e de orofaringe. A maior parte das infecções pelo HPV, elas se curam espontaneamente, né? E o importante dos HPVs, as infecções pelo HPV genitais, é por conta do seu risco oncogênico, de causar neoplasia, principalmente câncer de colo do útero. Os dois tipos identificados com maior alto risco de causar câncer são os 16, o sorotipo 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 e 59, que tem probabilidade maior de persistir e estar associados às lesões pré-cancerígenas. Desses, o 16 e o 18 são os responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer cervical em todo o mundo. Então, esses que são de maior relevância. Então, o HPV, eles podem causar essas lesões verrucosas, né, na região genital, e o câncer de colo de útero, e é uma das DSTs mais importantes, porque só o preservativo, às vezes, não previne, porque você pode ter lesões fora do pênis, em região perineal ou em região pubiana, que o preservativo não protege, se você tiver lesões ativas. Em relação à infecção pelo herpes vírus, também é semelhante ao HPV, só o uso de preservativos não elimina o risco de transmissão, pois pode haver lesões em áreas não cobertas pelos preservativos. O recomendado é pessoas com lesões ativas se abster de relações sexuais enquanto tiverem sintomas. Então, o uso de medicação antiviral, ele ajuda muito a reduzir o risco de transmissão entre parceiros discordantes, ou seja, um parceiro que tem o vírus herpes simples e os outros que não têm. Já em relação às uretrites, então, assim, as uretrites, difícil você saber fazer o diagnóstico etiológico, porque todos os sintomas são muito semelhantes. Então, a gente vai se ater muito mais à gonorreia e à infecção por clamídia, que são os muito comuns. E, às vezes, ocorrem simultâneas as infecções por esses agentes, por mais de um agente. Na gonorreia, no homem, o que a gente observa? O homem tem dor a urinar, né, que é a disúria, dor e ardor à micção, presença de secção uretral purulenta e dor nos testículos. Na mulher pode haver um corrimento, uma dor discreta à micção, sangramento durante a relação sexual, dispareunia, também dor durante a relação sexual, mas o problema é que a maioria das infecções por gonorreia no sexo feminino, elas são assintomáticas. Às vezes a mulher tem a infecção pela gonorreia e não tem sintoma nenhum. Para complicar, você ainda pode ter endometrites, infecções das trompo-uterinas, que é a salpingite, infecção do útero e peritonite, podendo levar desde gravidez ectópica até infertilidade. Pode também ocorrer faringites e proctites, né? A proctite, a infecção da próstata, pode ser assintomática. Pode também ter infecção prurida anal, tenêsio, saída de secreção purulenta de região anal. Se a mulher está infectada pela gonorreia durante a gestação, e ela pode transmitir para o recém-nascido a gonorreia e causar uma conjuntivite pela contaminação durante o canal do parto. Se não tratada, a criança pode levar até a cegueira. E pode ocorrer septicemia, né? Em poucos casos, pode levar a pioartrite, endocardite, meningite, que são menos frequentes.
Na infecção por clamídia, os sintomas são menos exuberantes, podem ser assintomáticas também, mas você pode ter um corrimento amarelado. E assim, nas uretrites, as principais formas de transmissão são a relação sexual vaginal ou anal. O sexo oral também pode causar, mas vai causar faringite. Na perinatal da mãe para o recém-nascido durante o parto. Período de incubação de 2 a 7 dias na gonorreia e de 1 a 2 semanas nas infecções por clamídia. Geralmente, o período de transmissibilidade é justamente nesse período bem sintomático das infecções. E se não tratado adequadamente, pode se estender por meses se você não for tratado ou tratado de forma inadequada. Isso aqui é a gonorreia, né? São os diplococos gram-negativos, que é o Neisseria gonorreia, e aqui a gente observa a descarga purulenta na região peniana, na uretra, né? Então, é muito característico da gonorreia. E aí, a gente vai falar da sífilis de novo, né? Sobre a importância da sífilis. A sífilis que a gente observa de todas essas DSTs, a sífilis é a que tem o maior incremento na taxa de incidência, é a que realmente é a infecção que a gente observa o maior aumento do número de casos em todas as faixas etárias, tanto em homens quanto mulheres, em indivíduos de homens que fazem sexo com homens, em gestantes. Como eu falei previamente, ela é causada pelo treponema pálido, são caracterizadas por 3 fases clínicas e também um período de latência. Período de incubação em média de 3 semanas, e entre a exposição e aparecimento do cancro, né, que é a úlcera, a primeira quadro clínico é de 10 dias a 3 meses. A transmissão sexual requer a existência de lesões, o cancro, né, a ulceração, a transmissão é mais intensa nos períodos iniciais da doença, pode ocorrer transmissão vertical em qualquer período da gestação, em qualquer fase da infecção. Logicamente, mais frequente nas infecções primária e secundária, nessas fases onde você tem maior número de agentes. A presença de anticorpos não protege, você não está protegido. Se você já teve sífilis uma vez, você pode ter sífilis tantas outras vezes, dependendo da exposição. Você tem uma distribuição mundial e a incidência em queda. Você teve uma diminuição do número de casos até o início dos anos 2000, mas agora a gente vê na última década um aumento expressivo do número de casos de sífilis. Transmissão pode ser transmissão sexual e vertical. E a sífilis congênita é um grave problema de saúde pública, justamente por conta das sequelas que deixam nos recém-nascidos. Então, na sífilis, nos estágios da sífilis, tem a primária, né, que é o cancro duro, que é a úlcera genital, pode ter linfonodos. A secundária, o que caracteriza basicamente são essas lesões cutâneo-mucosas, com placas, eritemas, condilomas planos, são lesões hipercrômicas. Você tem micropoliadenopatia, linfadenopatia generalizada, sintomas constitucionais, febre, mal-estar. E o que caracteriza mesmo são essas lesões cutâneas. A latente recente, que é até 1 ano de duração, que é assintomática, latente tardia, com mais de 1 ano, e tem a terciária. Nessa terciária, você pode ter tanto lesões cutâneas quanto ósseas, cardiovasculares e neurológicas, desde quadro demencial, meningite, lesões de pares cranianos. Então, você tem uma gama muito grande de manifestação clínica na sífilis terciária. E aqui a sífilis primária, que é a presença da ulceração, e a secundária, bem característica, que são essas lesões cutâneas, essas placas em todo o corpo. E o que chama a atenção, e é muito frequente, se a gente olhar essas manchas, costuma esses rastros cutâneos poupar a palma da mão e a planta dos pés. Mas quando você vê essas lesões, tanto em palma da mão, você tem que acender um alerta que pode ser sífilis. E aqui, só dando uma ilustração mais, sífilis primária, que é a ulceração, né, o cancro. Sífilis secundária, que são essas placas disseminadas pelo corpo. A sífilis terciária, que podem ser desde lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas. E a sífilis latente, que dependendo se ela ser latente, precoce ou tardia, essas fases são assintomáticas. O que chama a atenção da pessoa estar ou não infectada com sífilis são resultados dos exames sorológicos positivos para sífilis. E aí, só dando uma pincelada, uma ilustração maior, a transmissão de HIV e hepatite B são semelhantes. Então, você tem a transmissão sexual, a transmissão perinatal, principalmente vertical, transfusão de sangue e hemoderivados, uso de drogas endovenosas, procedimentos hospitalares, diálise, transplantes e acidente ocupacional, acidente com material biológico. E aí,
vamos ao principal. Como é que a gente faz para prevenir essas infecções? O que a gente tem que fazer? Então, o importante é a gente fazer um diagnóstico precoce e tratar adequadamente essas infecções. Então, a gente tem que ter uma rotina de investigação. Sempre estar investigando essas doenças, independente se tem ou não sintomatologia. Então, adolescentes e adultos jovens, menor que 30 anos, a pesquisa de HIV e sífilis deve ser anual. Clamídia, gonococo, hepatite B e C, dependente de grupo de risco. Gestantes, aí vai um grupo à parte. Então, na gestante, sempre deve ser feita na primeira consulta do pré-natal, de preferência no primeiro trimestre, e no início do terceiro trimestre, a partir da 28ª semana. E no momento do parto, independente dos exames anteriores. Também, em caso de aborto, natimorto, testar para sífilis. Clamídia e gonococo na primeira consulta do pré-natal, principalmente em gestante menor que 30 anos, e hepatite B e C, a hepatite B na primeira consulta do pré-natal, e hepatite C também de acordo com o histórico de exposição de risco do vírus da hepatite C. Aí a gente vai agora para grupos de risco. Então, gays e homens que fazem sexo com homens, trabalhadores do sexo, transvestis e transexuais, e professores e pessoas que usam álcool e drogas, a investigação de HIV, sífilis, hepatite B e C tem que ser trimestrais. Então, tem que ser semestrais, 2 vezes por ano. E clamídia e gonococo, de acordo com grupos, subgrupos populacionais ou práticas sexuais. Pessoas diagnosticadas com infecções sexualmente transmissíveis, então, no momento do diagnóstico, 4 a 6 semanas após o diagnóstico das infecções, você tem que testar para HIV e sífilis. Clamídia e gonococo e hepatite B e C no momento do diagnóstico. Pessoas com diagnóstico de hepatite viral sempre tem que testar HIV no momento do diagnóstico. Pessoa com tuberculose também testar HIV no momento do diagnóstico, no momento do diagnóstico. Pessoas com HIV tem que testar sífilis semestralmente, gonococo e clamídia no momento do diagnóstico, hepatite B e C de forma anual. Pessoas que fazem prática de sexo anal receptiva, passiva, sem uso de preservativo, testar todos esses agentes, HIV, sífilis, clamídia, gonococo, hepatite B e C, semestralmente. Pessoas privativas de liberdade, os encarcerados, HIV anual, sífilis semestral e hepatite B e C semestral. Pacientes vítimas de violência sexual, no atendimento para HIV. Tem que ser testado no atendimento inicial, 4 a 6 semanas após a exposição e 3 meses após a exposição. Sífilis, no momento inicial e 4 a 6 semanas após a exposição, a mesma coisa para clamídia e gonococo, e para hepatite B e C, no atendimento inicial e aos 3 e 6 meses após a exposição. Pessoas em uso de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição para HIV. Para HIV em cada visita ao serviço, sífilis trimestral, clamídia e gonococo semestral e hepatite B e C trimestral. Pessoas com indicação de profilaxia pós-exposição no atendimento inicial, 4 a 6 semanas após a exposição e 3 semanas após a exposição do serviço, testagem para HIV. Para sífilis, no atendimento inicial e 4 a 6 semanas após a exposição. Para clamídia e gonococo no atendimento inicial, 4 a 6 semanas após a exposição, exceto nos casos de acidente com material biológico. E para hepatite B e C, no atendimento inicial e 6 meses após a exposição. Isso é muito relacionado a pessoas vítimas de violência sexual também. E aí a gente tem a prevenção combinada, que a gente vai juntar a prevenção combinada de todas essas infecções. Então, é importante a gente fazer triagem regular para HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis e herpes vírus. É importante indicar profilaxia pós-exposição, profilaxia pré-exposição quando indicado, prevenir a transmissão vertical dessas doenças, imunizar para a hepatite B e HPV, redução de danos para os pacientes usuários de drogas, diagnosticar e tratar as pessoas com infecções sexualmente transmissíveis e herpes vírus, usar preservativo masculino, feminino e gel lubrificante,
tratar todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, repetindo, testagem regular para todas essas infecções. Isso aqui é a prevenção combinada para tudo, para todas essas infecções sexualmente transmissíveis. E o que é sexo seguro? É sempre usar preservativo, imunizar contra hepatite A, hepatite B e HPV, conhecer o estado sorológico para HIV dos parceiros sexuais, testar regularmente para HIV e para essas outras infecções, tratar todas as pessoas vivendo com HIV, realizar exame preventivo de colo de útero, realizar profilaxia pré-exposição quando indicado, conhecer e ter acesso à anticoncepção e concepção, e realizar profilaxia pós-exposição quando indicado. E aí, em relação às outras medidas preventivas, o que a gente tem a mais? A gente tem as vacinas. Tem a vacina do HPV, que crianças e adolescentes são de 2 a 6 doses, no momento 0 e 6 meses. Isso aqui está no calendário vacinal. A indicação é para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Para pessoas vivendo com HIV, transplantado de órgão sólido, de medula óssea, pacientes oncológicos, a vacina do HPV está indicada também nessas situações, 3 doses, 0, 2 e 6 meses, mulheres de 9 a 26 anos e homens de 9 a 26 anos. A gente tem essas vacinas, tem a dupla valente, a tetravalente e a nonavalente. Todas elas com os tipos 16 e 18, que são os principais tipos de HPV causadores do câncer de colo de útero. E aqui, gente, agradecer o convite. Aqui é uma foto, que eu disse que é uma foto histórica, uma foto do Porto da Barra em momento de pandemia. Isso é um sábado de manhã, sem ninguém na praia. Uma foto para a prosperidade. Eu muito agradeço o convite, espero que tenham trazido informações relevantes para vocês e que vocês tenham se sensibilizado sobre a importância da prevenção dessas DSTs, os cuidados que têm que ser tomados e que elas estão presentes no nosso dia a dia. Elas não desapareceram, logicamente, umas diminuíram de incidência, mas a gente tem que observar que no Brasil a gente tem subnotificação dessas doenças, a gente não tem notificação compulsória dos casos de sífilis adquirida, a gente só tem notificação compulsória de sífilis congênita, e a indicação de sempre tratar e investigar melhor esses casos de sífilis. A gente só tem notificação compulsória dos casos de hepatite B, hepatite C e HIV. Isso quando você for tratar. Então, HIV, geralmente, todos os pacientes são notificados, porque todos hoje são indicados para o tratamento, mas a gente sempre tem subnotificação dessas outras infecções, dessas uretrites, dessas lesões ulceradas e infecção pelo HPV. Agradeço muito ao convite e estou à disposição para qualquer coisa.